João Capiberibe, que preside essa sessão. Eu hoje tirei o dia para falar sobre a crise do Rio Grande do Sul. E aqui eu vou discorrer um pouco mais sobre ela, senhor presidente, e, ao mesmo tempo, me dirigindo ao meu Estado na figura do governador José Ivo Sartori. O governador promove, no dia de hoje, um almoço no Palácio Piratini com representante dos empregados, dos empregadores, casos da CUT, Força Sindical, Nova Central, FIEGS e as outras federações dos empregadores, e convidou os deputados e senadores. Eu mandei uma justificativa ao governador, dizendo que só não estou lá porque assumi a responsabilidade, depois de conversar muito na noite de quarta-feira com o ex-deputado federal Hermes Zanetti e com uma equipe de técnicos, junto com os outros dois senadores, Ana Amélia e Lazia Martins, e que no dia de hoje eu apresentaria, então, em nome dos três senadores, porque eles também assinam, um projeto que vai na linha de resolver, se fosse aprovado, a crise do Rio Grande do Sul em relação à União da chamada dívida dos estados. E remeti ao governador que estaria lá, que sou parceiro numa hora como essa. Aqui não é mais aquele debate infernal, interminável, de oposição à situação, não é ficarmos eternamente lembrando chimangos e maragatos e as suas divergências, que a revolução da época assim apontou e foram legítimas, mas no momento é pensar no bem do povo gaúcho. É nesse sentido que eu digo ao governador que as decisões que foram tomadas lá, podem saber que eu sou parceiro aqui, e a decisão que eu estou apresentando aqui, em nome dos três senadores, eu tenho certeza que terá o apoio de toda a sociedade gaúcha e, oxalá, eu consiga o apoio de todos os deputados federais e também dos governadores. Por isso, me referi ao senador da seguinte forma: depois de fazer os preâmbulos naturais e que a boa tratativa exige, dizendo que não estarei presente hoje lá no Palácio Piratini, e gostaria muito de estar, porque fico em Brasília por uma justa causa. Em nome dos três senadores, no dia de hoje, estou apresentando ao Congresso Nacional, Senado e, naturalmente, à Câmara, um projeto que trata da renegociação da dívida gaúcha, que vai fazer com que a gente não continue mandando 280 milhões de reais, 260 milhões de reais, todo ano para a União. A ideia não é de dar calote e nem de perdão, mas de justiça, impondo um único encargo financeiro: a atualização monetária, calculada pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, correção, sim, juros, não. A União não é um banco. A proposta pretende uma readequação das condições nos financiamentos assumidos perante o Tesouro Nacional em formas diversas das adotadas pela União. Mas desejo a todos aí em Porto Alegre uma excelente reunião e que daí nós partamos para outras propostas, como discutir a dívida da União em relação ao Rio Grande, o encontro de contas no campo do INSS, ou seja, muitos servidores se aposentaram lá no Rio Grande e corretamente querem e têm que receber o seu salário. Só que esses servidores também corretamente, antes de ser servidores, eles contribuíram para a União. Só que a União tem que devolver a contribuição que eles fizeram, porque quem está pagando a aposentadoria deles agora é o governo do Estado. São algumas questões que eu sei que serão levantadas lá e que já me posicionei. Mas, senhor presidente, eu aproveito essa sexta-feira para ler aqui a justificativa do projeto, que aqui eu já citei qual é o objetivo. É que a dívida leve em consideração
a atualização monetária calculada pela variação positiva ou negativa do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, calculada pelo IBGE, ou um índice que vier substituí-lo como índice oficial da inflação brasileira, adotada pelo Ministério da Fazenda e Banco Central. Seria, então, o único encargo financeiro que vai incidir sobre os valores financiados e refinanciados aos emprestados pela União para os estados, DF e município. Vamos, então, senhor presidente, ler somente a justificativa do projeto. Esse projeto de lei que hoje apresento, em nome dos 3 senadores, e que teve a contribuição do ex-deputado federal Hermes Zanetti e sua equipe, esse projeto de lei complementar tem por objetivo reapresentar parte, veja bem, substancial, de um projeto de lei que já estava no Senado, o número 86 de 2012, lei complementar do eminente ex-senador Francisco Dornelles. O que diz, então, a justificativa técnica? A mudança que se assegura no âmbito do projeto de lei, ora proposto, é a readequação das condições de remuneração dos refinanciamentos concedidos pelo Tesouro Nacional aos estados e municípios que adotaram o indexador IGPDI e uma taxa de juros de até 9% ao ano, totalmente incompatível com as mudanças macroeconômicas seguintes à época da rolagem e que vieram por se revelar abusivas, com graves prejuízos para as finanças estaduais e municipais. Vejam bem, na época da inflação alta, além do IGPDI, mais 9%. Por isso que essa dívida é impagável. Pedimos 10, pagamos 22 e devemos mais do que 50. A própria renegociação feita, e nós participamos ativamente, e já votado o ano passado, mas que só vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, já fala no INPC mais 4% e não 9%. A melhor prova disso é que o Tesouro Nacional concede financiamentos ao setor privado, ainda que indiretamente, através de bancos federais, com taxa de juros de 3,5% ao ano, sem correção, no âmbito do Programa de Sustentação de Investimentos. Não há justificativa jurídica, econômica e muito menos social para que o Tesouro Nacional cobre uma taxa de juros superior àquela das dívidas contraídas por outros entes públicos. Isso sem considerar que a taxa básica de juros, a Selic, pode vir a ser reduzida para uma taxa superior àquela dos contratos da rolagem, que ainda é acrescido da avaliação do IGP. Para restabelecer o equilíbrio dos contratos de rolagem, esse projeto promove mudanças pontuais, senhor presidente. Propõe-se, ademais, que a correção monetária seja calculada adotando o IPCA, divulgado pelo IBGE, no lugar do IGP, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, retroagindo a data da assinatura de cada contrato. Tal substituição é uma possibilidade já prevista, inclusive, na legislação, que autorizou a rolagem, na Lei número 9.496, de 97. O inciso 2º do artigo 3º definiu a atualização monetária pelo IGP, ou outro índice que vier no lugar. Esse projeto, senhor presidente, determina que os saldos devedores sejam recalculados pelo novo índice de preço até a data em que entrar em vigor essa lei, quando a atualização monetária será extinta, vez que, para o futuro, a opção será aplicar apenas uma taxa de juro nominal fixa. Senhor presidente, dessa forma, a partir da promulgação da lei, nos termos da nossa proposta, serão adotados juros fixos, sem atualização monetária, mesmo tratamento dispensado pelo Tesouro, repito, a bancos e empresas em operações de empréstimo. Ora, nós queremos o mesmo tratamento, que a dívida do Estado seja a mesma que o governo
calcula quando faz empréstimo a bancos como o BNDES e mesmo a iniciativa privada. É importante realçar, senhor presidente, que esse projeto não afeta o endividamento do setor público como um todo. A proposta alcança apenas as relações intergovernamentais, de modo a readequar a posição patrimonial das 3 esferas de governo, ao reduzir o passivo dos governos estaduais e municipais e, ao mesmo tempo, no mesmo valor, de diminuir também o ativo do governo federal. Portanto, essa alteração em nada afetará o montante da dívida líquida do setor público, medida que se usa para fixar meta fiscal do país, porque nenhum real a mais será devido pelo setor público ao sistema bancário, ao mercado financeiro ou ao setor privado. Certo de que essa lei, senhor presidente, vai contribuir para restabelecer o equilíbrio dos contratados e da federação, faço aqui um apelo ao Congresso Nacional para que a examine e aprecie em regime de urgência. Durante a tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, na época esse PL, aqui aprimorado e atualizado, de número 86, teve a seguinte fala do relator, o eminente meu colega, meu amigo, senador Lidberg Farias, que disse: com relação ao mérito dessa proposta, considero que o debate técnico-econômico já amadureceu, no sentido da necessidade de renegociação nos termos das dívidas subnacionais com a União. Essa dívida, nos termos atuais, que é corrigido pelo IGPDI, mais juro que chega a 9%, é injusta, cara. No caso de vários estados, é impagável, não será pago nunca. Diversos entes, apesar do esforço para cumprir sua obrigação com a União, veem suas dívidas crescerem. É o que eu dizia. Pedimos 10, pagamos 22 e devemos 55 bi. Hoje, suas dívidas são muito maiores do que aquelas que foram pactuadas no passado. E nenhum centavo deixou de ser pago por parte dos devedores, como é o caso do Rio Grande do Sul. A única vez que mostrou que não podia pagar, teve simplesmente as suas arrecadações confiscadas pela União. O próprio Tesouro Nacional, quando aporta recurso ao BNDES para financiar investimentos privados, cobra o quê? TJLP, que hoje é de 6% ao ano. Assim, nada mais justo que reduzir os juros que incidem sobre a dívida dos entes federados. Além disso, é muito importante ver que o governo federal vem implementando um conjunto de medidas para a redução de todas as taxas de juros da economia. E é necessário que, nessa forma, a dívida dos estados seja reduzida para patamares civilizados. Diz mais o senador Lidberg, que é considerado um dos senadores que atua de forma contundente, firme e corajosa no debate econômico, como também o ex-senador Dornelles. Ademais, diz ele, a revisão dos termos atuais da arquitetura da dívida dos estados é, além de tudo, um importante instrumento de reequilíbrio das relações federativas. Os benefícios obtidos por estados decorrentes dessa operação poderão compensar perdas de tais entes federados em outras reformas que poderíamos fazer. Por exemplo, diz ele, o Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Significa, portanto, colocar à mesa mais um instrumento na busca do reequilíbrio federativo, que é o que clama hoje a sociedade gaúcha. Por fim, apenas para esclarecer o aspecto constitucional, não vejo nesse PLS ofensa ao ato jurídico perfeito. A Constituição veda que a lei, mesmo a complementar, desrespeite os contratos, e isso se presta a garantir a vontade das partes. Todavia, as partes dos contratos de dívida em questão são entes
da Federação, entes públicos, e a vontade destes entes se expressa aqui no Senado por seus representantes legítimos dos Estados e na Câmara pelos representantes do povo, ou seja, os deputados. Sendo assim, nesse caso, diferente do que se diz nos ajustes entre particulares, em que o contrato é a lei entre as partes, aqui a lei é o contrato entre União e Estados. Não vejo, portanto, qualquer óbice de ordem legal, constitucional ou regimental. Ainda, senhor presidente, durante a tramitação na comissão chamada CCJ, também recebeu voto de aprovação do relator, o eminente senador Cícero Lucena, que lá disse: no que tange o aspecto constitucional do PLS 86, que é o mesmo que nós estamos aqui reapresentando, repito, de forma atualizada, de 2012, lei complementar, registre-se que a matéria diz respeito à operação de crédito e dívida pública. Está, portanto, enquadrada no rol das atribuições legislativas desta Casa, ou seja, do Congresso Nacional. Conforme reza o artigo 48, inciso 2º da nossa Constituição, e eu estava lá porque eu fui constituinte. As matérias nele tratadas também não estão previstas no parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna, que lista os assuntos de iniciativa privativa do Presidente da República, que não é o caso em questão. A opção pela lei complementar é correta, diz o nobre senador, porque ela está amparada pelo artigo 163 da Constituição. Escolheu esse instrumento para reger os temas tratados aqui no projeto. Os mesmos temas estão presentes também na lei complementar LRF. Quanto ao mérito, disse mais o senador, quanto ao mérito, a proposição deve ser acolhida, pois visa resolver definitivamente o problema do excesso do endividamento dos estados e municípios. Como é de conhecimento geral, o tamanho do passivo desses resulta em elevados encargos a serem reembolsados mensalmente, comprometendo grande parte da arrecadação dos estados e, consequentemente, acumulando, então, uma dívida impagável. Senhor presidente, grande parte das dívidas dos estados e municípios tem a União como credora, notadamente os contratos firmados com amparo na Lei 9.496 de setembro de 97 e outras tantas medidas provisórias. O senador Cícero Lucena diz, então, a aprovação do PLS em questão, lei complementar, teria um impacto extraordinário nas finanças dos estados e municípios, porque ele simplesmente libera boa parte das receitas atualmente comprometidas com encargos financeiros para aplicá-la na aplicação de serviços públicos demandados pela população, como educação, saúde, segurança, infraestrutura, habitação. Em termos de impacto imediato sobre a dívida líquida do setor público, não faria diferença, pois a redução dos créditos e dos juros recebidos pela União seria compensado pela redução do passivo e dos juros devidos pelos entes subnacionais, e esse dinheiro seria aplicado lá, no campo social, em cada estado, em cada município. Por isso, somos absolutamente favorável a esse PL, lei complementar, e aqui fizemos 3 aprimoramentos que já foram colocados e encaminhados à mesa. Visando corrigir uma injustiça histórica praticada contra a Federação Brasileira, o projeto de lei propõe o refazimento dos contratos assinados no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público e na Atividade Bancária. Tendo em vista que esses programas foram medidas econômicas que se tornaram necessárias para evitar a crítica situação das unidades federativas e isso pudesse vir a comprometer os resultados do Plano de Estabilização Econômica posto em andamento na segunda metade dos anos 90. Aqui a gente faz os ajustes. Primeiro, o governo federal
havia implementado importantes medidas econômicas para o Plano Real e a adoção de altíssimas taxas de juros básicas. Segundo, essas medidas provocaram a instabilidade financeira dos Estados pela eliminação das receitas inflacionárias, efeito da época. Terceiro, essa situação levou muitos Estados à beira da insolvência, o que coloca em risco as próprias medidas econômicas implementadas pelo governo federal, e foi importante a aplicação do Plano Real. Quarto, como o governo federal precisa defender a sua política econômica, a solução do problema dos Estados era imprescindível. Quinto, essa solução veio em forma de oferecimento de empréstimo. Sexto, como a situação era de urgência e os Estados não vislumbravam alternativas, tiveram que aceitar a solução oferecida, mesmo sabendo que ela somente amenizaria momentaneamente as suas debilidades financeiras, para as quais não tinham concorrido. Celebrados contratos, o governo federal teve sua política econômica preservada. O empréstimo não resolveu a debilidade financeira dos Estados, que, além de permanecer até hoje, trouxe uma série agravante, que é a exagerada dependência do governo federal. E aqui a gente vê vereadores, prefeitos, governadores, deputados federais, senadores, praticamente de joelho, junto à União, pedindo respostas para a crise financeira de estados e municípios, quando a solução estaria só na renegociação da dívida nos moldes que nós estamos aqui propondo. Apesar de ser uma necessária medida econômica, os empréstimos não tiveram o devido tratamento, como outras medidas comumente adotadas pelos governos. Exemplos: a concessão de anistias tributárias, onde se anularam créditos fiscais constituídos, refinanciamento das dívidas tributárias, onde se estende o recebimento desses créditos com expressivas vantagens financeiras ao devedor, as altas taxas de juros, onde se transfere via dívida pública federal vultosas rendas para os investidores financeiros, os subsídios e créditos privilegiados concedidos a alguns setores da economia, as renúncias fiscais, onde se abre mão de receita para fomentar a economia e, no fim, quem está pagando a conta são os estados e municípios. Dessa forma, inconteste que a precária situação dos estados decorreu de medidas implementadas pela União, no longo de décadas. Aliás, não mais eloquente do que a afirmação constante da prestação de contas presidenciais do ano de 2008 a 2014, encaminhadas ao Congresso Nacional, onde é dito: na segunda metade da década de 90, ficou evidenciada a necessidade de equacionar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos Estados, e aí se encontra o meu Rio Grande, em razão das mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos. Por fim, senhor presidente, e aqui eu termino, como os programas foram medidas econômicas do governo federal, imprescindíveis para a época, obrigatórias e urgentes, não faz sentido que no período 99 e 2014, enquanto que o menor valor cobrado pelo governo federal ainda foi o IGPDI acrescido de 6,17% de juros ao ano, teve uma variação de 876%. A variação do IGPDI sem juros foi de 275%. A inflação medida pelo IPCA foi de 178%. Rendimento da caderneta de poupança, 252%. Veja bem, poupança 252%. E o governo federal teve uma variação de 876%. A dependência decorrente desses empréstimos, somados ao fato de que o governo federal arrecada grande parte da renda nacional, está ferindo de morte a Federação Brasileira e, por vias transversas, está burlando o dispositivo constitucional que estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Finalmente, cabe a nós aqui destacar que o presente projeto não pode ter a interpretação que possa ser um perdão. Ninguém quer perdão, até porque não tem o que perdoar de parte da União. E nem que os Estados queiram dar um calote. Calote aonde? Porque não devemos.
Não queremos dar calote, porque não devemos. Em absoluto, esse projeto, ele apenas representa a aplicação do que é absolutamente justo e de bom senso, principalmente se tratando das relações entre entes federados, onde os estados que têm os encargos de atender a população brasileira na educação, saúde, segurança, infraestrutura, rodovias, justiça, dentre tantos outros. Portanto, devolvem integralmente os valores recebidos, devidamente corrigidos pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação brasileira. Senhor presidente, esse projeto que hoje apresentei à Casa como uma contribuição ao meu querido estado do Rio Grande do Sul, ele faz justiça. E esse projeto, repito, contou com a contribuição do ex-deputado federal Hermes Zanetti e sua equipe. Aqui eu não estou na grez, ou na ideia, ou na peleia permanente das disputas partidárias. Aqui não interessa de quem é o partido. Tanto é que o atual projeto também é assinado pelos 3 senadores do Rio Grande de partidos totalmente diferentes. É assinado por mim, Paulo Paim, é assinado pela senadora Ana Amélia, que é do PP, e do senador Lazier Martins, do PDT. Eu espero, senhor presidente, que esse projeto seja olhado com muito carinho pelo Congresso Nacional. O Rio Grande do Sul não tem como mais estar mandando 260 milhões por mês para o governo federal. O caos, queremos ou não, esse é o termo que eu digo com tristeza, está instalado. Cerca de 40 mil servidores estão em greve, começaram há 2 dias atrás, vão terminar hoje. Se o pagamento não for feito no fim do mês, daquilo que eles têm de direito, não é aumento, que é interessante porque a greve, quando acontece, normalmente é por busca de melhores salários. No caso aqui, não. E fica aqui a minha solidariedade aos servidores, trabalhadores, enfim, do meu Rio Grande. Eles só querem, trabalhou, ter o direito a receber o seu salário no fim do mês. Já chegam a falar, senador Capiberibe, que a possibilidade no próximo mês de que receberem R$500. Não receber nenhum salário mínimo. R$500, se não for encontrado um caminho, que nós estamos trabalhando nesse sentido, não só nós 3 senadores, mas os deputados federais, os governadores, entendo eu que é importante ouvir os ex-governadores, para que se chegue num entendimento que contribua para que o Rio Grande do Sul volte à sua normalidade. E como eu dizia aqui na abertura, e que a gente possa com orgulho dizer que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a história. É essa situação que se encontra o povo gaúcho, e esse projeto ele pode ser um gesto ousado, mas na busca de solução. Eu prefiro pecar pela ousadia do que ter medo de enfrentar o debate e ter posições e não fazer nada. E ser taxado, opa, aí naquele momento da história, que o Rio Grande mais precisava dos seus agentes políticos, vocês se omitiram. Não, não vamos nos omitir. Estaremos na linha de frente, entrincheirados, no bom sentido, com a força da palavra, dos argumentos, de projetos, com dados, com números, para fazer o bom combate. O combate que permita ao povo gaúcho ver a normalidade voltar e que aquele Estado, que é a 4ª economia do Brasil, possa usufruir de tudo aquilo que produz e de que essa dívida impagável seja ajustada a parâmetros justos e, com isso, os investimentos voltem.